Tudo bem com vocês? Estão prontos para mais uma aula de matemática? Eu sou a professora Thaís e trouxe a minha amiga Régua para a gente continuar nossas aulas sobre medidas de comprimento. Vamos continuar com isso? Então, o exercício é uma revisão do que a gente já tinha aprendido. Complete as frases a seguir. 1 metro é o mesmo que quantos centímetros? A gente já tinha falado aqui que 1 metro a divisão pode ser dividida em 100 partes e cada uma delas é 1 centímetro. 1 metro é o mesmo que 100 centímetros. Podemos dividir 1 metro em quantas partes de 10 centímetros? Lembram a atividade que vocês fizeram no começo com a fita que vocês construíram? Vocês dividiram em partes de 10 centímetros, cada centímetro é mais ou menos esse tamanho aqui, ó, metade da minha régua. E em 1 metro a gente conseguiu fazer 10 partes de 10 centímetros. Agora vamos completar as frases de acordo com o exemplo. Se 1 metro tem 100 centímetros, tá? Vamos ver aqui o que acontece se eu tenho 20 centímetros. Quanto falta para completar 1 metro? Se eu tenho 20 centímetros, ou seja, mais ou menos isso aqui, que é uma régua de 20 centímetros, e eu quero completar 1 metro, eu sei que 1 metro tem 100 centímetros, de 20 para chegar em 100, faltam 80. 80 centímetros. E se eu tenho 80 centímetros para completar 1 metro, é a mesma coisa ao contrário, 20 centímetros. E se eu tenho 38 centímetros, quanto falta para completar 1 metro? Aí eu já não consigo fazer de cabeça, eu vou fazer a conta. 1 metro é a mesma coisa que 100 centímetros. Se eu tenho 38, quanto que falta para completar os 100 centímetros, tá? Veja, eu não posso subtrair aqui as unidades, porque eu tenho zero, nem as dezenas. Então, eu vou começar trocando uma centena por 10 dezenas. E depois vou trocar uma dessas dezenas por 10 unidades. 10 menos 8 é 2, 9 menos 3 é 6 e 0 centenas. Então, se eu tenho 38 centímetros para completar 1 metro, faltam 62 centímetros. E se eu tenho 60 centímetros, quanto falta para completar 1 metro? Aí dá para a gente fazer de cabeça. Se eu tenho 1 metro, tenho 60 centímetros e quero completar 1 metro. 1 metro tem 100 centímetros. 60 para chegar no 100, faltam 40. E 42 centímetros? Se eu tenho 42 centímetros, quanto falta para completar 1 metro? Eu também posso fazer uma subtração. Como 1 metro são 100 centímetros e eu tenho 42, eu faço uma subtração para saber quanto que falta, tá? Novamente, eu tenho que fazer aqui trocas. Trocar uma centena por 10 dezenas e depois trocar uma dezena por 10 unidades. 10 menos 2, 8, e 9 menos 4, 5, 0. Então, faltam 58 centímetros. No exercício 3, pede para vocês ligarem as unidades de medida mais adequadas para cada situação. Vamos ver lá, a espessura de um fio de cabelo. Qual é a unidade de medida que está mais perto da espessura de um fio de cabelo? O fio de cabelo é uma coisa bem pequena e bem fininha. Então, a unidade que está mais perto é o milímetro. Eu vou ligar aqui, ó, na última palavra, o milímetro, que é a menor unidade. E a altura de um adulto? A gente já fez aqui a altura de um adulto. A gente pode colocar em centímetros. A gente já registrou ali a minha altura, 158 centímetros, tá? E a ponta de um lápis? Esse exemplo eu já tinha dado para vocês. A ponta de um lápis é pequeno como 1 milímetro. Então, a unidade de medida mais adequada é o milímetro.
largura da carteira da sua escola? Ah, esse aí é menor que um adulto. Você pode usar, por exemplo, uma régua de centímetros para medir a largura da sua carteira. Então, a medida mais adequada é o centímetro, tá? E o comprimento de um terreno? O comprimento de um terreno é bem grande. A gente precisa de unidades de medida maiores. A melhor unidade de medida para medir o comprimento de um terreno é o metro. E a altura de um bebê também. O bebê pode ser comparado com o tamanho da sua carteira. Ele é um pouco menor que a sua carteira. Então, ele pode ser medido em centímetros.